Neste sábado lançou um novo anime de temporada, tô falando de Spy Family. Esse carinha aqui já é um sucesso nos mangás e agora chegando nas animações pela Crunchyroll. Com certeza você já deve estar vendo o primeiro episódio que já foi um grande sucesso, porque a gente vai ver a história de um espião, mas não é uma história comum não. Nós temos aí uma filha adotiva que consegue ler mentes, então você já espera um anime de muito sucesso, assim como o mangá vem sendo. Fala guerreiros, sejam bem-vindos aqui ao Reino dos Mangás. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já chega se inscrevendo. Eu sou o Renan, vou trazer muito conteúdo bem legal para vocês aqui dessa obra. Claro, né, se você deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, que são sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. Vamos pra vinheta que daqui a pouquinho eu vou contar tudo para vocês que aconteceu nesse primeiro episódio e as expectativas para os próximos. A adaptação de Spy Family já começou da melhor forma possível, que é muito fiel ao mangá. A gente teve já nesse primeiro episódio a adaptação do primeiro capítulo, que foi um baita de um capítulo com 70 páginas aqui no volume 1 de Spy Family, e trouxe praticamente tudo que foi apresentado da forma mais fiel possível, o que deixa aí, né, uma deixa de que o anime vai ir muito bem. Sem contar, né, alguns fatores básicos. Por exemplo, a animação está muito fluida, ficou muito bonito o desenho, bem fielzinho mesmo ao jeito que é a obra. E isso já é um ponto super positivo para a gente continuar assistindo e mostrar por que deve ser um dos grandes animes dessa temporada. Acredito que um dos fenômenos mesmo. A história se manteve bem fiel nesse primeiro episódio, mostra um pouco mais da história do Twilight, que é o personagem principal, junto da Anya, que é a sua filha adotiva, que a gente já viu nesse primeiro episódio, mas a gente já comenta um pouquinho, porque a gente sabe que a base mesmo é a comédia dentro desse anime e também o espião Twilight, agindo sempre em prol do seu país. E a primeira missão que é apresentada é justamente isso. Uma missão bem sem pé nem cabeça mesmo, porque a gente vê que o objetivo dele é recuperar umas fotos onde o ministro está utilizando peruca. E ele precisa segurar essa onda aí para não deixar esse segredo vazar. Depois que essa missão é concluída, ele tem pela frente uma missão ainda mais bizarra pela frente, né? Ele tem que investigar um cara que é líder de uma seita, de alguma coisa que tá rolando aí por trás dos panos dentro do país, e ele precisa se infiltrar. Só que para isso, ele precisa se aproximar de uma forma bem peculiar, que é através de um colégio onde o filho desse magnata, desse líder, tem um filho estudando, e agora ele também precisa colocar um filho dele lá para se aproximar. Só que ele é um espião, ele não tem filho, ele não tem família. Então a missão dele, que é a missão primordial de Spy Family, é formar uma família. Ele então precisa adotar uma criança, e aí começa a parte mais engraçada desse mangá, desse anime, porque ele acaba escolhendo uma menina chamada Anya, que tem poderes paranormais, ou seja, ela consegue ler o pensamento das pessoas. E a partir daí, quando ele procura uma criança que já é alfabetizada para poder entrar nesse colégio, que é um colégio de alto nível, onde as crianças precisam ser extremamente inteligentes, então justamente, né, ele precisava de uma criança dessa forma. E a Anya, meio que percebendo isso, lendo a mente dele, descobre que ele é um espião e também descobre que ela precisa ser mais inteligente para ser adotada. E ela faz um jogo de palavras cruzadas ali, onde acaba chamando a atenção, e ela é de fato adotada, sem mais burocracia, afinal de contas, né? O Twilight precisa adotar o quanto antes e precisa forjar um passado para essa criança. Então ele vai justamente num orfanato mais suspeito, digamos assim, para conseguir adotar. E assim ele consegue. A Anya começa a fazer parte da família. Ele tenta explicar para ela que eles precisam fingir que já são uma família desde sempre, para ninguém desconfiar, e ela, por ler mentes, ela vai entendendo as jogadas do Twilight como um espião. A primeira missão ali, a mais engraçada, é quando eles começam mesmo a formar uma família. Então a gente vê um começo de episódio bem tranquilo, bem animado também, porque entre as coisas, né, ela tenta fugir, tenta seguir ele antes dele entrar em missão, e ele tenta, tipo, escapar dela mesmo, porque vê que ela é muito animada. Prende ela dentro da casa e vai cumprir uma missão. Só que na volta ele descobre que alguns caras estão atrás dele e acabaram sequestrando ela. E por que sequestrou ela? Porque a Anya é um sarro, né? Ela acabou mexendo nas coisas do Twilight, acabou mandando uma mensagem utilizando aparelhagem de espião e tirou sarro dos bandidos sem nem ela saber o que estava fazendo.
os caras vieram, localizaram, na verdade eles sequestraram ela e acabaram fazendo toda essa confusão acontecer. O Twilight, quando volta, é atacado por eles e depois acaba tomando a identidade de um deles, porque vocês vão ver, em Spy Family, o Twilight, ele consegue se passar por qualquer um, tipo, várias artimanhas ali de colocar máscara, se tornar igual às pessoas. Isso é uma característica bem presente dentro de Spy Family. Depois ele vai até lá, consegue salvá-la, consegue enfrentar todos os vilões, aquele tipo de comédia bem engraçada mesmo, e no final eles ficam juntos, só que não antes dele pensar que era melhor não envolver crianças nessas coisas que ele tá fazendo. Só que a Anya não tá nem aí, ela quer ser adotada, porque ela já passou por outros locais, acabou voltando de outros lugares, né? Então ela se apegou muito ao seu papi, como ela chama carinhosamente o Twilight, como seu pai. E agora a missão é entrar nesse colégio para de fato conseguir fazer as coisas acontecerem, como é a missão primordial do Twilight. Na prova ela parece que não é tão inteligente, mas ela consegue passar na primeira fase desse colégio especial aí para filhos de magnatas. Só que agora tem um pequeno porém nessa história toda, porque a segunda parte, para você entrar dentro desse colégio, você precisa de uma mãe. Ou seja, você precisa de algo que eles ainda não têm, uma família perfeita, feliz, né? E essa é a missão que provavelmente a gente vai ver no próximo episódio. Então tem muita coisa ainda pra gente aprender com o Spy Family, porque é uma das obras mais engraçadas do momento, tanto do mangá quanto vai ser agora o anime. A missão deles vai sempre estar ligado a Anya, que é essa garotinha tão engraçada, e outros personagens que a gente vai aprender e conhecer, né, ao longo da história. O que vocês estão achando de Spy Family? Será que vai ser um dos melhores animes da temporada mesmo? Porque de mangá, pelo menos aqui, a gente já sabe que é lançado pela editora Panini. Inclusive, vou deixar aqui o link embaixo na descrição, caso vocês queiram comprar também o mangá para colecionar, porque vale muito a pena. E se você não quer comprar o mangá, continua acompanhando o anime e a gente vai continuar trazendo vídeos assim, se vocês quiserem, obviamente. A gente vai ficando por aqui, galerinha. Deixa o like e ir embora. A gente se vê no próximo vídeo.